Olá, bom dia, sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive. Quero começar este programa exaltando, glorificando, magnificando o único e soberano Deus, o Senhor Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele o louvor e a Ele a glória. Ele é a razão da nossa vida. Ele é o bom pastor. Ele é o nosso advogado. Ele é Rei, Senhor, Cordeiro e Leão. Ele é o cabeça da igreja. Os meus lábios engrandecem ao Senhor. A minha alma bendiz o nome de Jesus. O meu coração tem júbilo, porque eu conheço e creio naquele que eu prego. Eu sei quem é Deus. Eu tive uma experiência tremenda há muitos anos atrás e que tenho repercutido muitas vezes aqui pela televisão, pois eu era um católico apostólico romano, não tinha nenhuma visão de Deus, não sabia quem era o Deus vivo, não tinha uma consciência boa com as questões espirituais. Era um religioso. E deixe-me dizer-lhe que religião não acrescenta nada à vida pessoal ou à vida espiritual. É preciso ter uma visão de Deus, da sua palavra, do seu reino. Não é apenas conhecer o nome de Jesus, mas é conhecer a pessoa de Jesus Cristo. E eu o conheci num leito de hospital, na cama de um CTI. Após um grave acidente, eu estava no cumprimento do serviço militar, e um grave acidente me deixou politraumatizado e polifraturado, 7 fraturas na perna esquerda, na perna direita, bacia, braço, rosto. Eu virei um legume. Eu me recordo, e lhe digo isto com muito temor e tremor, que enquanto eu vivia de uma religião, não de uma vida espiritual profunda, intensa e abundante, eu me recordo, na cama do hospital, eu rezando o rosário, debulhando ali o rosário, Ave Maria, Pai Nosso. Fazia-o com sinceridade e entendo que as pessoas que o fazem com sinceridade. Mas daquela reza, daquela repetição constante, não havia frutos, não havia benefícios, porque eu não tinha visão espiritual. Eu não era salvo. E foi nessa experiência tremenda, dolorosa para a carne, que eu encontrei, ou quizás, melhor confessando, fui encontrado por Deus. E no leito de enfermidade, eu vim conhecer a verdade e a verdade me libertou. Fui curado fisicamente, fui curado emocionalmente e espiritualmente. Porque muitas vezes, no meio daquelas dores, as pernas tracionadas com roldanas e pesos, 6 pessoas eram necessárias para cuidar de mim. Quantas vezes, lá no fundo do meu coração, eu disse: Senhor, então é melhor o Senhor me levar. Porque eu não sabia o que era e quem era Jesus, o reino. Não tinha ideia. Eu era um fiel, comprometido, católico romano. Depois, eu vim conhecer a Bíblia e eu me apercebi que a Bíblia não fala de religião nem de catolicismo romano. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, quero lhe falar um pouquinho desta questão da visão de Deus. Você sabe que numa defesa do seu chamado,
da sua missão apostólica e profética, Paulo, o grande apóstolo, vai e é levado à presença de Marcos Július Agripa, que era um rei, que tinha domínio sobre a Palestina. E ele estava se defendendo perante o rei, porque ele fora preso, e ele estava mostrando qual era a sua missão. E ele disse, livrando-te do povo, capítulo 26 de Atos, verso 17, e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos, convertê-los das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então Paulo está perante um rei, dando um testemunho, e acredito que esta passagem é uma peça literária profunda nas questões espirituais, porque mostra a missão de Paulo, mostra a pregação do cristianismo, mostra o fruto da pregação e a reação de uma pessoa que não tem chamado de Deus, que não terá nunca a visão celestial. Então, veja, Paulo está explicando, primeira coisa, o chamado dele é para abrir os olhos. Significa que a pessoa que não tem ainda Jesus como Senhor e Salvador, ela é espiritualmente ou está espiritualmente morta e cega. Ou seja, ela não consegue por si ver a luz. E quem não consegue ver luz anda em trevas. E eu quero, como pastor e como um profeta de Deus, falar ao seu coração abertamente, porque assim como Paulo foi levado à presença de Agripa, o rei Agripa, Deus me trouxe à sua presença hoje. E este nosso encontro aqui pela televisão e pelas rádios e pelas mídias, posso lhe dizer que não é um mero acaso. Porque eu não vim falar de religião. Religião é absolutamente incapaz de salvar, de regenerar, de abrir os olhos. Eu me recordo quando eu era romano, católico, apesar de falar bem português, eu tinha umas escamas espirituais nos olhos, escamas que não me deixavam enxergar além daquelas imagens que eu tinha na missa. A imagem de um Cristo, um boneco pendurado numa cruz, Nossa Senhora, uma mulher, uma criancinha. E aquela religião deixava meus olhos espirituais cegos, incapazes de ver o reino, a luz. Então Paulo diz, a missão que Deus me deu foi para lhe abrir os olhos, para dizer às pessoas a verdade, tirá-los da cegueira, porque quem na realidade cega os olhos espirituais é o próprio Satanás. Paulo diz, para que não vejam a glória do Evangelho e sejam salvos. Então, quando Deus age, ninguém pode impedir. Quando é o Espírito Santo a trabalhar na vida de uma pessoa, ele arranca as escamas, ele arranca os véus, ele tira a cegueira para que a pessoa possa enxergar e ver que sem Jesus Cristo não dá para viver. Jesus disse isso, sem mim nada podeis fazer. Então, quando a luz de Deus vem, Paulo escreve uma carta brilhante aos Efésios, e ele diz que a oração dele é para que Deus iluminasse os olhos do coração, para que a pessoa pudesse compreender a herança dos santos, para que a pessoa pudesse compreender que não é uma religião, é o Cristo vivo, é o Deus mesmo agindo na vida da pessoa, é o Espírito Santo. Coríntios explica isso, diz, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Então, eu louvo a Deus e sempre quero começar as minhas palestras, meus programas engrandecendo ao Senhor, porque um dia
Deus também abriu os meus olhos. E Ele está fazendo isso. Às vezes eu ponho-me a pensar, onde estão os frutos, onde estão os benefícios? Às vezes pessoas, gerações, uma geração, 2 gerações, 3 gerações de uma família, envolvidas em correntes, em sal, em óleo, em pedaços de madeira, em tecidos, sabe? Onde estão os resultados de vida? Isso é religião. Isso é humano, isso é carne. Isso são cinzas. São cinzas. Eu não tinha na minha vida um sinal, quando eu era católico, dizendo assim, olha, Deus fez isto aqui na minha vida. Seja na área emocional, física, espiritual, financeira, familiar. Nunca tive um sinal de Deus. Mas quando eu passei pelo vale da sombra da morte, e nesse acidente, naquela cama do hospital, quando Deus enviou um anjo para me falar de Jesus Cristo, exatamente a primeira coisa que eu entendi foi que Deus abriu os meus olhos. Bíblia, para mim, eu nunca tinha tido acesso à Bíblia. Nunca. Eu nunca, em 21 anos que frequentei, ou quizás, vamos lá, em 18 anos que frequentei, desde que nasci aos 21, sempre fui católico, então vamos imaginar que dos 5, 6 anos que eu comecei a frequentar a igreja, eu nunca vi o senhor padre, o senhor cônego levantar uma Bíblia, falar do Deus vivo. Não, ele era ausente totalmente, porque ali estava uma religião. Então, Paulo disse, abrir os olhos e converter das trevas para a luz. Ora, se há uma cegueira espiritual, significa que a pessoa está em trevas. E quando ela ouve o Evangelho, quando ela começa a ter essa visão das coisas espirituais, quando ela confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, quando ela recebe o Evangelho com alegria no seu coração, é como uma semente que é semeada na terra boa dos eleitos de Deus, diz a palavra. Então esta semente cai, morre, germina e dá frutos. Então Paulo diz, abrir os olhos, converter das trevas para a luz, da potestade de Deus da potestade de Satanás para Deus. Então, veja só, 3 coisas muito importantes. Em primeiro lugar, abrir os olhos. Em segundo lugar, tirar das trevas. Em terceiro lugar, das potestades, do domínio de Satanás. Quer dizer que a pessoa que não tem Jesus, ela é dominada por Satanás? Sim. Estando vós mortos em delitos e pecados, ele vos deu vida. E Paulo diz, outrora nós andávamos segundo o príncipe das potestades do ar. Éramos como os demais, na carne, filhos da ira. Então, quando a palavra diz que Deus tira a cegueira, abre os olhos, tira das trevas e tira das potestades do diabo, de Satanás, para Deus, amado, esta obra nenhum homem é capaz de fazer. Não há nenhuma entidade, não há nenhuma força, não há nem nada, absolutamente nada capaz de fazer o que Paulo disse que o Evangelho faz, que é abrir os olhos, tirar das trevas e arrancar das potestades de Satanás para Deus. Esta passagem não tem nada a ver com livre-arbítrio. Esta é a soberania de Deus. Arrancar uma pessoa que está mergulhada num tremedal de lama, droga, prostituição, bebida, dependências químicas, caminhos ocultistas, né? Servindo a altares a gongás, andando perante entidades, cemitérios, beira de praia. Amado, isto é uma amarração de vida. E para tirar desta potestade, não existe poder humano, nem grito pastoral que seja capaz de o fazer. Mas quando Deus faz e quando Ele quer fazer, diz a Bíblia Sagrada, Ele faz e ninguém pode impedir. Então, o maior milagre que eu recebi na minha vida, ele tem várias áreas que Paulo deixou perante o rei Agripa. Ele disse,
abrir os olhos. Hoje eu sei quem é Deus, eu sei em quem tenho crido. Tirar das trevas, porque quem me cegou na realidade foi o inimigo, e depois arrancar das potestades para Deus. Este arrancar, amado, eu vi isto com os meus próprios olhos, como é que Deus me tirou da religião esmagadora, que não me deixava pensar, não me deixava sequer viver para uma vida de paz. Jesus disse isso. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, que milagre o Evangelho faz, e só o Evangelho faz. Eu vou lhe dizer, Deus está fazendo isso na sua vida. Você pode dizer, não, mas eu sou uma pessoa de posição A na sociedade. Amado, o diabo não faz distinção de pessoas. Ele ataca negro, branco, rico, pobre, gordo, magro, alto, baixo. Pode ser de primeira classe, pode ser classe A, Z. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas graças a Deus, que quando se ouve a verdade, a Bíblia diz que ele converte das trevas para a luz e da potestade de Deus, do Satanás para Deus, a fim de que receba remissão de pecados e herança. Então diz que Deus tira das potestades de Satanás, traz para Deus, para que a pessoa receba, diz a palavra do Senhor, remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé. Que obra maravilhosa o Senhor Jesus Cristo faz pelo Evangelho. Por isso eu sou fruto do Evangelho. Eu creio que eu sou fruto do Evangelho. O homem não pode ter coisa alguma, disse João 3,27, se do céu não lhe for dado. João 15,16 disse isso. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi a vós outros, para que vades e deis frutos. Então, existe uma filosofia que diz, não, é o homem que decide. É o homem que decide, é o homem que tem livre-arbítrio. Olha, nunca mais na vida permita que essa expressão livre-arbítrio te domine, porque isto é um mito, é uma mentira de Satanás que rouba a glória de Deus. Quem abre os olhos, quem tira das trevas, quem arranca das potestades de Satanás para Deus e dá a remissão de pecados e herança é o Senhor Jesus Cristo. É aí que a vida é livre. Só neste momento você poderá dizer, eu sou livre. Só quando Jesus Cristo se manifesta na vida de uma pessoa é que a pessoa realmente poderá ser livre. E Ele está fazendo isto esta manhã. Ele está operando esta manhã. Porque pelos olhos cegos, pelas trevas na luz, quanto sofrimento você já curtiu nesta vida? Quantas dores existenciais, quantas emoções feridas, quantos passos equivocados, quantas trevas lhe cercaram. Mas graças a Deus, quando o Senhor Jesus Cristo predestina, Ele chama, justifica e glorifica. A obra é completa. Ele tira as trevas, Ele abre os olhos, tira das trevas, arranca da potestade de Satanás para Deus. Isto é obra da soberania de Deus. Apóstolo, eu sou uma pessoa que sofro muito, tenho imensos problemas emocionais, físicos, espirituais. Eu vivo dentro de um túnel escuro, às cabeçadas, sem saber por onde ir. Deus preparou este momento. Deus preparou este momento. E quando Paulo disse ao rei Agripa, rei, eu não fui desobediente à visão celestial, você sabe qual foi a resposta de Agripa? Ele disse, olha, por pouco me persuades a me fazer cristão. E Paulo respondeu, assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. O rei foi sarcástico. Ele disse, por pouco. Você sabe, quando Deus age, não tem por pouco. A ovelha, quando ouve a palavra, ela se rende.
Se é ovelha, se rende. Se é lobo, diz, como disse Agripa: Paulo, por pouco, bateu na trave. A tua capacidade, a tua eloquência não foi capaz de me dominar. E Paulo disse: olha, por pouco ou por muito, rei, o que eu queria é que todas as pessoas que estão ouvindo neste momento se tornassem tais quais eu sou. E este é o meu desejo, esta é a minha sede, esta é a minha missão, esta é a minha grande comissão. Fazer com que as pessoas que me ouvem, ou os que me ouvirem, se tornem tais quais eu sou. Eu sou um novo homem, eu tenho uma nova identidade, eu passei da morte à vida, Deus tirou as trevas da minha vida, Deus abriu os meus olhos, Deus me arrancou da potestade de Satanás, da religião nefasta para uma vida com Deus. Hoje eu posso lhe dizer, sou o que sou, porque Ele e a sua graça operaram em mim. Pastor, o que eu devo fazer então? Renda-se. Onde você está? No hospital? Em casa? No carro? Na clínica? Nestes dias tão difíceis que a humanidade vive? É hora de você dizer: Senhor Jesus Cristo, eu confesso que eu sou um pecador, eu me arrependo, eu me reconcilio contigo e eu recebo a salvação, eu recebo a minha libertação, eu recebo olhos espirituais iluminados, o fim das trevas da minha vida, a luz, o fim do domínio de Satanás, para agora ter a mão poderosa de Deus guiando e conduzindo a minha vida. Eu te confesso como Senhor e Salvador. Amém, amém e amém. Sua vida mudou. Você agora é tal qual um cristão verdadeiro. Você agora tem uma identidade nova. Você pode dizer: eu sou salvo. Amém? Muito bem. Estamos nos aproximando já, temos 6 minutos para o final do programa. Eu quero lembrar-lhe que amanhã, às 8 horas da manhã, nós estaremos aqui na nossa Bandeirantes para levar o culto à sua casa. Todos os domingos, 8 da manhã, nós levamos 1 hora de mensagem, de estudo da palavra, sabe? Tudo que você mais precisa hoje é de ouvir e viver a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Amanhã aqui na Bandeirantes. E quero dizer também que amanhã nós estaremos na igreja 9 da manhã e 6 da tarde, exatamente para mergulhar nesse assunto, mas com grande profundidade, que é o não fui desobediente à visão celestial. 9 da manhã e 6 da tarde. Nós vamos ter um momento de louvor maravilhoso, momento de engrandecimento, de exaltação no nome do Senhor, de comunhão dos santos, sempre mantendo as regras de ouro, né? Sanitárias, máscara, álcool, distanciamento, banco sim, banco não, enfim. Mas a normalidade da igreja já é um fato para o mundo espiritual. Então amanhã, 9 da manhã e 6 da tarde. Eu vou lhe dizer, amado, se há algo que você precisa de fato na sua vida, é de se integrar à Igreja de Jesus Cristo. Não estou lhe dizendo integrar-se a uma religião. Integrar-se à igreja é pertencer à igreja. Igreja não é aeroporto, não é uma rodoviária que a pessoa vai de passagem. É um lugar para criar raízes, é um lugar onde Deus realmente fala, se move, onde Deus regenera, onde Deus ressocializa, onde Deus transforma de glória em glória, de mensagem em mensagem, a vida do eleito do Senhor. Aqui na Rua Maricá, 320, no bairro de Campinhos, zona oeste do Rio de Janeiro, nós temos uma grande catedral com parques de estacionamento seguros, tudo climatizado, numa ambiência celestial. Eu creio que os céus se abrem a cada reunião sobre este lugar tão lindo que foi erigido por uma visão de Deus para a glória do Senhor. Amanhã, 9 da manhã e 6 da tarde. Venha estar conosco. Venha e veja o que Deus vai fazer em sua vida.
Amém? Muito bem. Agradeço ao Senhor Jesus Cristo pelo povo da Igreja Cristo Vive, pois sem eles nós não poderíamos estar nas mídias sociais, na televisão, na rádio, pelo suporte que dão para que isso seja uma realidade. Se você sentir no coração que este programa é importante, é necessário, é essencial para a sua vida, colabore, coopere, ajude-nos a mantê-lo no ar em nome de Jesus. Quero terminar agradecendo a Deus pela vida de um casal muito importante que há muitos anos eu falo deles todos os sábados. Rodrigo Ambrósio, Fabiane Ambrósio, do Turbomil, Vila Emil Mesquita, na Baixada Fluminense. Esse casal que eu admiro, que nós amamos, se tornaram colunas da igreja, que têm uma visão do reino e que querem que milhares de pessoas sejam salvas. Eles são fundamentais na obra de evangelização. Para o Turbomil, a bênção de Deus. Terminamos agora. Agradeço a Deus pela nossa equipe de televisão, pelo povo da Igreja Cristo Vive, pelo governo do nosso ministério. Meu nome é o apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxana. Graça e paz. Seja obediente à visão que Deus transmitiu a você neste dia. Até amanhã, 8 horas da manhã aqui na Bandeirantes. Graça e paz.